Você já deve ter ouvido alguém reclamar que foi multado pelo órgão ambiental e que alguns meses mais tarde recebeu uma intimação da polícia ou do Ministério Público para prestar esclarecimentos sobre o mesmo fato. Muitas vezes recebi clientes no meu escritório exatamente com essa queixa. Hoje vou explicar por que isso acontece. Meu nome é Adriana Ponce e hoje nós vamos falar sobre a tríplice responsabilidade em matéria ambiental. Responsabilidade vem da palavra responder em latim e significa assumir as consequências dos meus atos. A tríplice responsabilidade em matéria ambiental, ela está prevista no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal. Aquele artigo que determina que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sim, Fernanda já abordou esse assunto em alguns dos nossos vídeos. Bom, seu parágrafo 3º estabeleceu que uma única ação ou uma única omissão pode gerar 3 processos contra a mesma pessoa. E estes processos são independentes, seja pessoa física ou jurídica. E este parágrafo 3º determina algo mais ou menos assim. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais, porque cometeu um crime, sanções administrativas, porque cometeu uma infração, independentemente da responsabilidade pela recuperação do meio ambiente degradado. Assim, nós temos a tríplice responsabilidade em matéria ambiental: sanções penais, administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. Responsabilidade penal, responsabilidade civil e responsabilidade administrativa. As sanções penais decorrem do cometimento de um crime. Os crimes ambientais estão previstos, a grosso modo, na Lei de Crimes Ambientais, uma lei federal, a 9605 de 98. Não estão só lá, nós vamos encontrar alguns tipos penais também previstos no Código Penal ou nas denominadas leis extravagantes, como, por exemplo, a Lei de Agrotóxicos, Lei de Biossegurança. Por exemplo, no Código Penal, nós vamos encontrar um tipo penal determinado: causar epidemia, está lá previsto no artigo 267. Envenenar a água potável, está prevista no artigo 270. Também são crimes causados contra o meio ambiente, mas estão fora da Lei de Crimes Ambientais. No geral, os tipos penais vão estar na Lei de Crimes Ambientais. É uma lei curta, sugiro que a gente dê uma olhadinha nelas. Meus alunos perguntam, mas professora, por que eu tenho que estudar a Lei de Crimes Ambientais? Bom, pelo menos para saber o que é crime e não cometer. Já as sanções administrativas são impostas quando alguém comete uma infração. Ok. E o que é infração? Segundo Aurélio, infração é todo ato ou efeito de infringir. E infringir é descumprir, desobedecer uma regra. Excelente. Portanto, se não houver uma regra, não há que se falar em infração. Antes, eu tenho que ter uma regra prevista num diploma legal, numa lei, num decreto, numa instrução normativa, numa portaria. A partir daquele momento que eu descumprir esta conduta, eu estou falando numa infração. Por exemplo, vamos voltar lá para a década de 1970. O que é que a gente fazia com os nossos resíduos? Nós enterrávamos ou nós queimávamos os nossos resíduos. E isto era uma boa prática, porque naquele momento, até aquele momento, nós imaginávamos que os resíduos expostos atraíam vetores de doenças. E nós tínhamos um problema danado, nós precisávamos controlar as epidemias, as doenças. Imaginávamos, se eu enterro os meus resíduos, eu acabo com esta questão envolvendo os vetores de doença. Legal, nós controlamos as doenças, as epidemias, mas o que nós geramos para o futuro? Áreas contaminadas, muitas áreas contaminadas. Só no estado de São Paulo, a CETESB, anualmente publica uma relação de áreas contaminadas. Segundo o último levantamento, a última publicação da CETESB, nós chegamos a aproximadamente 5.600 áreas contaminadas só no estado de São Paulo. Isso não é nem a ponta do iceberg. Hoje a regra mudou. E por que a gente fala em 1970? Porque a maior parte das regras sobre o que fazer com os nossos resíduos vieram a partir da década de 1970, mas isso é assunto para um outro vídeo. Bom,
Se essa pessoa enterrou resíduo até a década de 70, ela não cometeu uma infração, mas ela causou dano. E isso nos leva para a terceira e última responsabilidade, que é a responsabilidade civil. Qual é a regra da responsabilidade civil? Ela não quer punir, ela não tem caráter punitivo ou repressivo. Ela tem caráter reparatório. E a finalidade da responsabilidade civil é impor a obrigação de reparar os danos ao responsável. E nesse cenário que a perícia ambiental, essa análise técnica científica, ela é fundamental, porque ela não vai ser solicitada apenas para a comprovação do dano, da alteração da qualidade ambiental, mas também para determinar a sua extensão e a sua gravidade. Isso porque eu posso ter um crime e uma infração ambiental sem necessariamente ter um dano causado ao meio ambiente. Por isso eu tenho que ter prova. Aliás, vocês conseguem imaginar uma infração ambiental ou um crime ambiental que não tenha dano? Será que isso é possível? Eu vou contar uma história. Era uma vez um cliente que veio ao nosso escritório nos procurar, ele adquiriu uma área com a mata ciliar desmatada. Então ele comprou um sítio com a mata ciliar desmatada. Ele cometeu um crime? Não. Comprar propriedade com a mata ciliar desmatada não é um crime. Ele cometeu uma infração? Também não. Mas ele comprou uma propriedade com dano ambiental. E a regra de ouro é a seguinte: comprou o ativo, levou o passivo. Mas Adriana, e se eu herdar o ativo? Assim você também herda o passivo. Mas essa história vai muito longe e a gente pode fazer um vídeo especificamente sobre isso, tá bom? O Ministério Público entrou com uma ação civil, lembram das 3 responsabilidades: penal, administrativa e civil. O Ministério Público entrou com uma ação civil exigindo a recuperação daquela área degradada. Esse processo levou tanto tempo, mas tanto tempo, adivinha o que aconteceu com a mata ciliar? Exatamente, ela se regenerou. Portanto, se eu tenho agora uma propriedade com a mata ciliar regenerada, eu posso dizer que eu não tenho mais dano, correto? Se o objeto da ação civil pública é a recuperação do meio ambiente degradado, qual é o objeto dessa ação, portanto? Não tem mais o que recuperar. Bom, nós temos que entender que o direito ambiental ele está sempre em evolução e ele vale para todos nós profissionais, tanto da área jurídica como da área técnica. Todos nós aprendemos com isso e isso é um maravilhoso de trabalhar na área ambiental. É uma área que está sempre em evolução. Nós estamos sempre revendo os nossos conceitos. O Ministério Público também aprendeu com isso. Por isso, hoje, o Ministério Público cumula pedidos nas ações civis públicas, exigindo do responsável pelo dano a reparação e indenização. Paga-se pelo tempo em que houve o dano ambiental. Essa, portanto, é a tríplice responsabilidade em matéria ambiental. Ou seja, uma única ação ou uma única omissão pode fazer nascer 3 processos contra a mesma pessoa. Esses processos são independentes. O resultado de um não necessariamente influencia o resultado do outro. O cidadão, portanto, ele pode receber uma multa do IBAMA, responsabilidade administrativa. Ele pode ser conduzido para a delegacia pela Polícia Federal, responsabilidade penal. E ainda por cima, ter uma ação civil pública movida pelo Ministério Público ou um dos titulares do direito de propor uma ação civil pública ambiental para reparação do dano. Tríplice responsabilidade: responsabilidade penal, administrativa e civil. Eu sei que essa história é um pouco difícil de digerir, porque muitas vezes eu ouço dos meus alunos e dos meus clientes que eles têm a sensação de que nós estamos sendo punidos 3 vezes pela mesma coisa. Aí, nesse momento, eu gosto de dar um exemplo bastante doméstico. Imagine o seguinte cenário: você tem um filho e você está saindo do trabalho, passa na escola da criança, pega a criança e leva para casa. Chegando em casa, você tem toda aquela tarefa de preparar o jantar. Mas seu filho está morrendo de fome, ele passou o dia inteiro na escola. Pacientemente você diz para ele: vai lá, fica lá na sala, ou vai adiantar a sua lição de casa, por exemplo. Claro que ele não vai te obedecer. Então, naquele momento que você dá aquela desviada para cuidar das panelas, a criança abre a geladeira, pega o pote de maionese e deixa cair a maionese no chão da cozinha. Espalha a maionese pela cozinha toda.
pacientemente, você olha para a criança e diz assim: limpa, responsabilidade civil, reparação do dano. E vai imediatamente para o seu quarto. Pena privativa de liberdade, responsabilidade penal. E me dá aqui seu notebook, celular ou tablet, apreensão de produto. Assim nós temos a responsabilidade administrativa. Portanto, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos a tríplice responsabilidade. E é assim na área ambiental. Essa é a tríplice responsabilidade: crime, infração e obrigação de reparar o dano. Eu costumo dizer em aula que isso é a alma do estudo do direito ambiental. Se a gente entender essa dinâmica de como funciona a prática de um crime, de uma infração e do dano, da obrigação de reparar o dano, nós entendemos como funciona o mecanismo. O resto é basicamente leitura de legislação. E isso é muito importante para nós. Nós, profissionais da área ambiental, não apenas para os advogados, mas os técnicos também, a sociedade em geral. É importante saber que uma infração pode ser um crime e que também pode haver um dano causado ao meio ambiente. 3 processos, uma única conduta. Se você curtiu o nosso vídeo, lembre-se de marcar no joinha aqui embaixo, comente e compartilhe. E aguardamos você na próxima semana. Gratidão!